Bem-vindo ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu queria comentar um pouco essa questão que está na mídia sobre o INSS. Isso é uma negociação? Sim. E o que está acontecendo? Por que chegou assim na mídia? Então, vem comigo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do INSS que a gente tem ouvido na mídia aí. Ao que tudo indica, é claro que a gente não tem as informações mais profundas, mas de tudo que a gente tem ouvido aí na mídia, a gente vê que é uma questão de uma negociação mal conduzida. E a negociação mal conduzida, acontece isso, ela chega num impasse e nesse caso ela acaba vazando para a mídia, caindo na justiça sem resolução. Então o que está acontecendo? A gente vê que o INSS decidiu reabrir depois de 6 meses e precisa dos médicos lá para fazerem as perícias. O que acontece é que os médicos exigiram que, para que eles voltassem, tivessem um consultório individualizado para que eles pudessem se proteger do corona, o que é um pleito justo. Por outro lado, o representante do INSS afirma que, olha, isso é impossível, a exigência de vocês é descabida, tanto por uma questão física como por uma questão financeira e de prazo. A gente precisa voltar isso imediatamente, voltar esse serviço. Bom, aí o que aconteceu? Nenhum dos dois abre mão da posição em que eles se colocaram e com isso chegou no impasse. O impasse não tem resolução e aí vai para a mídia, vai para a justiça e quem é afetado é a população que acaba não tendo o serviço. O que acontece então? A gente vê claramente que tanto os representantes dos médicos quanto os representantes do INSS se ateram a uma posição e não discutiram quais são os interesses por trás dessa posição. Porque quando a gente analisa, ambos os lados estão certos, eles estão defendendo pleitos justos. Mas essa não é a questão da negociação. A negociação é justamente se encontrar um ponto onde se converge. E o que acontece? Os médicos, então, querem o consultório. Mas o que tem que ser perguntado? Por que eles querem um consultório individualizado? Bom, eles querem se proteger do corona. E isso é um pleito justo. Por outro lado, o governo afirma que, olha, não dá, a gente não tem tempo, não tem dinheiro e não tem nem espaço físico para fazer isso. O que também é um pleito justo. Então, por que eles estão falando isso? Por que não se senta à mesa e começa a discutir os interesses reais? Bom, vamos discutir com os médicos? Tá bom, o que tem por trás dessa posição? Eles precisam se proteger mais do coronavírus. E nessa discussão, tá bom, entendendo isso, os médicos entendendo que do outro lado também acaba sendo inviável o que eles estão propondo, desde que o governo explicite claramente os motivos pelos que eles não podem atender, e entendendo que os dois lados estão certos, começam-se a discutir opções. Entendendo qual que é o interesse por trás da posição, fica mais fácil de discutir as opções viáveis para se chegar a um acordo, para se convergir dentro. Então tá bom, vocês querem se proteger do corona, não dá para fazer o que vocês estão exigindo, que outras formas a gente tem para conseguir ter o mesmo resultado, atender o interesse de vocês, só que de forma que isso seja viável. E aí os dois lados começam a discutir opções e chegam juntos a uma forma, a uma convergência. E com isso a negociação se fecha e atende a todo mundo. Isso, se fosse feito, seria feito num tempo muito mais rápido, não precisaria ir para a justiça e, consequentemente, não estaria na mídia. E o mais importante, a população já estaria sendo atendida. Porque nesse caso, quando se chega a um impasse que vai para a justiça e tudo isso, os dois lados perdem e nesse caso específico, um terceiro está perdendo também, que é a população, que acaba sem o serviço. Então,
Nas nossas negociações individuais, o que é importante? Em primeiro lugar, entender os interesses que existem por trás das posições. Segundo, gerar opções. De preferência, quando você vai para a reunião, você já leva algumas opções para poder discutir com o outro lado, porque a partir daí, o outro lado vê que você não está fixo numa posição, mas que você está disposto a discutir isso. E aí ele também se abre para fazer isso. Então, a opção que você colocou talvez não seja aceita 100%, talvez o outro lado contribua, muda um pouco a opção, mas no final você chega a uma condição melhor do que você, muitas vezes melhor até do que você esperava na negociação. Então o importante é isso. Nós não temos que enxergar o outro lado como um adversário, como se fosse um campo de batalha. Na verdade, são dois lados querendo chegar a uma convergência da mesma questão. Gostou da dica de hoje? Então continua me seguindo. Dá o seu like aí, se inscreve no canal que a gente vai continuar postando dicas para vocês.